Muito bom dia, família Soma. Coisa boa poder ler, né? Coisa boa tu saber o que está acontecendo ali. Bom ou não? Cara, a reação do Leandro foi muito boa na quinta-feira. É o paradão. Muito bom. Simples, ninguém estava enxergando nada naquela projeção. Coisa boa agora, bênção de Deus. Isso aqui é graça, gente. Isso é graça. É Deus nos abençoando com um pouco melhor de estrutura para quando nós recebermos visitantes, eles entenderem o que está acontecendo. É missão. Então vejam como graça de Deus abençoando a missão. Amém? E eu estou muito alegre. Sinceramente, eu estou muito feliz. Porque apesar de aquele projetor que nós temos já ter sido oferta, nós ganhamos ele, mas ainda assim estava muito ruim, nós precisávamos trocar. E graças a Deus agora está melhor. E assim nós vamos. Depois a gente vê o que fazer com aquele outro ali. Vamos botar lá atrás para os caras deixar rodando lá. A nossa ideia é colocar a reunião dos homens lá para trás. E daí a gente assa a carne e já conversa tudo ali. Mas para isso a gente tem que ajeitar lá atrás também. Então tem muita coisa para fazer. Enquanto isso, vamos aos poucos, né? Plantação de igreja é assim mesmo. Vocês estão felizes com Jesus? Sim ou não? Eu não sei se vocês repararam, o Kennedy ele tentou se esconder lá porque está escuro, mas ele é branco, então dá para ver. Se ele estiver cochilando, a gente vai ver plenamente. Dá para ver tranquilamente, tá? Não vai funcionar. Gente, vamos abrir a Bíblia? Eu quero que a gente analise um pouquinho hoje o fato de Jesus ser adorado e por que ele deve ser adorado e como ele deve ser adorado, o que é isso, como não, como sim, enfim. Eu quero que tu abra a tua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, verso 12. Nós vamos ler um trecho apenas desse texto. Somente um trecho. Apocalipse 5, 12. Para quem ainda está procurando, Apocalipse é no final da Bíblia, o último livro, ok? Apocalipse 5, vamos lá? Digno, merecedor, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Digno é o cordeiro de receber todas essas coisas: o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, por que nós estamos adorando Jesus? Porque, afinal de contas, vocês já devem ter ouvido, muita gente fala, Deus é um só. Vocês nunca ouviram isso? Quem já ouviu? Deus é um só. Cara, como assim? Não. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Muitos acham que, porque o Islã se declara uma religião abraâmica, descendentes de Abraão, eles acham que é o mesmo Deus, só um nome diferente, sabe? Nós conhecemos por Senhor, ou Yahvé, ou Jeová, enquanto eles chamam de Alá, mas na verdade é o mesmo Deus. Não é. A verdade é que Alá é um demônio. É um demônio que se parece, que se apresenta como um Deus, e as pessoas acreditaram. Teve um cara lá por 600 e pouco que acreditou no papinho desse demônio e veio de lá para cá violentamente, um crescimento bombástico, tomando conta do mundo. Mas não é o mesmo Deus. Por quê? Porque não tem como ser a mesma divindade. Alá se apresenta como um Deus único. O nosso Deus é um Deus triuno. Alá é um Deus que quer tomar na força. O nosso Deus, ele conquista pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia, o Alcorão, o livro dos islâmicos, diz que os infiéis são dignos de morte. Tanto que o texto fala que aos fiéis, aos islâmicos, se você ver um infiel, você pode cortar-lhe a garganta. Bem tranquilo. Nosso Deus manda amar o próximo como a si mesmo. Tá vendo? É totalmente diferente. Não tem como ser
o mesmo Deus. E assim tantos outros que vão dizer, né, todos são o mesmo Deus. Não, não são. Nós temos um Deus, nós cremos num Deus, nós servimos a um Deus, e esse Deus nós chamamos de Jesus. É a esse Deus que nós servimos. E esse Deus que a Bíblia menciona, digno é de receber o poder, honra, riqueza, glória, louvor. Esse Deus que nós servimos é o único digno de receber tudo isso. Esse é quem, de fato, precisa receber, porque qualquer outro será idolatria, será serviço, será adoração a demônios. E a eternidade, cara, para tu entender, a eternidade vai ser dividida em dois grupos. A eternidade toda, tudo que vem pela frente, tudo que vem depois dessa vida, se resume a dois grupos de pessoas: aqueles que servem a Jesus, aqueles que adoram Jesus, e quem não adora Jesus. Agora, adorar Jesus não é uma coisa que tu faz da boca para fora. Agora, na catequese, nós estávamos conversando e eu disse para o pessoal, naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós não fizemos no teu nome milagres, e mais não sei o que, e não sei o que. Cara, vai ter muita gente naquele dia que tu vai descobrir, que será descoberto que na verdade não era cristão porcaria nenhuma. A eternidade será dividida em dois grupos de pessoas: quem adora Jesus e quem não adora Jesus. Ponto. Jesus precisa ser adorado. Ele merece ser adorado. Nós precisamos adorar a Jesus. E isso vem desde o início. A igreja, desde o início, quando a igreja explodiu em Atos 2, de lá para cá, sempre a igreja reconheceu Jesus como Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A quem tu invoca se não há um Deus? A igreja desde o início invoca o nome de Jesus, ela adora o nome de Jesus. O nome de Jesus é aquele nome que nós oramos: santificado seja o teu nome. É a esse nome que nós devemos exaltar. Afinal de contas, Filipenses fala: porque ele recebeu um nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Amém? Então, para a gente entender melhor isso aqui, eu quero, a cargo ainda de introdução, analisar com vocês o que não é adoração. A gente precisa entender. Se nós vamos falar sobre adorar o nome de Jesus, a gente tem que entender o que é adoração. Em primeiro lugar, adoração não é algo feito por cristãos ou por pessoas espirituais. Não é algo que nós fazemos ou que pessoas muito espirituais fazem. Todo ser humano adora. Isso é natural. É natural. Todo ser humano, desde Adão até o último ser vivente que for nascido nesse mundo, nascerá como um adorador. Todos são adoradores. Não é à toa que Jesus fala assim: o Pai procura adoradores. É isso? É? O Pai procura adoradores? Oi? Verdadeiros adoradores. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Tem os falsos também. Tem aqueles que não adoram de forma verdadeira, de forma correta, que não adoram ao Deus correto. O Pai procura verdadeiros adoradores. Desde o início, nós fomos criados para adorar. Nós estamos lendo Doutrina, os caras que estão lendo, e no Doutrina nós estamos lendo exatamente isso. Todo ser humano foi criado como um adorador. É natural nós adorarmos. O problema é que depois do pecado, nós adoramos as coisas erradas, as pessoas erradas. Nós adoramos da forma errada. Nós adoramos dos jeitos errados. Não é à toa que nós vemos o mundo em completa idolatria. O mundo está afundado em idolatria, serviço, adoração a demônios. Muitos adoradores têm uma forma de pensar sobre adoração que não é a correta. O segundo mandamento: não farás para ti ídolo.
É Deus dizendo, tu não adora do jeito que tu achar que é. Tu não adora do jeito que tu quiser. Não é assim. A adoração ao meu nome tem uma forma correta. É do jeito que eu estou dizendo. Então a adoração não é uma coisa que cristãos ou pessoas espirituais fazem, ok? Segundo lugar, não é um estilo de música. A adoração não é um estilo de música, certo? Não vá pensando que tu vai num show de rock e lá é normal, é coisa mundana, é secular, é coisa da carne. E quando tu vai num outro ambiente que tem só um tecladinho ali, fazendo aquele pad de fundo, sabe? Aquela nota eterna, aquilo ali é uma adoração. Não é isso, ok? Adoração não é um estilo de música. Apesar de que hoje vai ter muita discussão, tu vai ver na internet, Instagram principalmente, muita gente discutindo. Não, porque worship, criticando worship. Daí vai e critica outro estilo de louvor. E critica isso. É uma discussão. Daí se formam uns times e brigam. E, cara, eu tô mais que briguem. Só não vão definir a adoração por causa disso. Entende? A adoração não é um estilo de música. A adoração inclui louvores. Mas não é o louvor em si. Não é a música. Em terceiro lugar, não é algo associado a um local e hora. A adoração não é algo que nós fazemos aos domingos de manhã, às 9h30 aqui, na rua 25 de julho, número 1280. Não é isso. A adoração não é algo que tu faz na tua casa, quando vocês dizem assim, vamos fazer o culto familiar? Vamos fazer o culto doméstico? Vamos. Daí você senta na sala e vai iniciar a adoração. Não é isso. A adoração não é isso. A adoração é mais do que isso. Tanto que o texto que eu mencionei, que Jesus fala que o Pai procura verdadeiros adoradores, ele está dizendo que a verdadeira adoração, quando chegasse o momento, e chegou, ela se daria em qualquer local, em qualquer hora. A adoração agora, ela é realizada em qualquer lugar. Em quarto lugar, por último, a adoração não é algo que tenha início e fim. Se não é realizado em um local e horário específico, também não é algo que tem início e fim. A adoração é algo contínuo, ela não tem um início. Os cultos na igreja, a reunião de culto da igreja tem início e fim. A adoração não. O momento de celebração tem início e fim. A adoração não. Não confunda as coisas. A adoração a Deus não tem início. Nós temos uma vida de adoração. E a vida do cristão, a vida do crente, é uma vida de adoração que não cessa. Onde tu estiver, tu é um adorador, tu deve adorar a Deus, servir a Deus com a tua vida. A W. Tozer diz assim, se você não adorar a Deus 7 dias por semana, você não o adora um dia na semana. Adoração é uma coisa que tu faz o tempo todo. Quando tu vai no banheiro, tu está adorando a Deus. Quando tu vai lavar a louça de casa, tu está adorando a Deus. Na educação dos teus filhos, tu está adorando a Deus. No teu trabalho, tu adora a Deus. A adoração é uma coisa que tu faz a tua vida toda. E caso tu não soubesse, agora tu precisa corrigir isso. Porque onde tu está, no que tu estiver fazendo, tu está adorando a Deus. Então, se isso não é adoração, o que é? O que é adoração? A gente vive, e presta atenção nisso aqui, nós vivemos, todos nós, individual e coletivamente. A gente passou um mouse aqui agora. Aí, tira esse mouse daqui. Tira para a esquerda, para lá. Isso, glória a Deus. Me deu um nervoso, deu um susto aqui. Eu achei que era um espírito passando aqui atrás. Gente, o que é adoração? Adoração é nós, individual e coletivamente, nos servirmos a Deus por meio de sacrifício. Presta atenção. É nós, individual e coletivamente, servirmos a Deus por meio de sacrifício. A forma errada é servir a algo ou alguém por meio de sacrifício. Entendeu? A adoração é tu servir a algo ou alguém, que seja Deus, por meio do sacrifício. Em resumo, se nós fôssemos resumir em 3 palavras, numa frase curta, o que é adoração? Adoração é relacionamento. Adoração é relacionamento. É tu te relacionar com alguém prestando-lhe culto. Vamos lá, Romanos 11? Acha aí. E a partir de agora eu quero que esse texto seja o que vai definir para nós o que é adoração e como nós adoramos Jesus. Romanos 11,
versículo 36, é o último versículo do capítulo. Acharam? Amém? Amém, gente? Se alguém ainda não achou, diz ai. Só um. Tá bom, podemos ir lendo então. Dá tempo. Vamos lá. Romanos 11, 36. E a gente vai emendar no 12, versículo 1. Diz assim o texto. E eu quero que tu dobre a tua atenção aqui. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Primeira coisa, tu tem um objeto de adoração. A tua adoração, ela tem um alvo, ela tem um objetivo. É alguém que está em posição de glória. Ok? Amém? Portanto, cara, eu amo os portantos. Paulo tem muito isso. Portanto, então o que tu faz? E agora? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A esse objeto de culto, a quem tu adora, tu presta sacrifício. E isso será, no caso aqui, este é o culto racional de vocês. E isso é um culto. Então vamos lá. Tu pode adorar muitas coisas. Tu pode adorar muitas coisas, e eu disse, nós temos muita adoração errada. Tu percebe que aqui a adoração é relacionamento? Vamos lá. A ele ali é quem? Jesus. A ele, Deus, Jesus. É porque dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A Jesus. Então, nós adoramos Jesus, e o nosso culto a ele se dá de que forma? Sacrificando o quê? O texto está falando, vamos lá. O corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, ok? Nós prestamos culto a Jesus como? Servindo a Ele, oferecendo a Ele o nosso corpo. Esse é o nosso sacrifício. Ou seja, a tua vida não é mais tua. Se tu está em Jesus, a tua vida não é mais tua. Agora, nós podemos ver isso acontecendo de muitas formas. Em primeiro lugar, a pessoa ela tem algo ou alguém em posição de glória. Em segundo lugar, ela adora a essa pessoa ou essa coisa e ela sacrifica ela. Por exemplo, a quem gosta muito de comer. Quem gosta muito de comer? A pessoa ama comer. E, gente, eu sou fit, então eu posso falar. Eu sou uma pessoa que ama comer. A pessoa que ama a ponto de idolatrar, ela faz o quê? Ela ama comer e ela colocou isso em posição de glória. Tá? Presta atenção. Qual será o culto? Vamos lá. Comer, sentar à mesa. O momento de culto é a refeição. Sentar à mesa, pegar um prato, se sentar e comer. O momento da refeição é um momento de culto. O que ela sacrifica para isso aqui? Saúde. Está entendendo? Haverá um sacrifício para isso aqui. Imagina você que tem, ou conhece alguém que tenha, porque geralmente tu pensa no outro, né? Ah, o fulano tinha que estar ouvindo isso aqui. Sempre é o outro, nunca é a gente, né? Nunca é a gente, é sempre os outros. Imagina que tu tem um hobby que tu idolatra, tá? Sei lá, qualquer coisa, sair para caminhar. Acho que ninguém idolatra isso, mas, enfim. Eu não idolatro isso, certamente. Acho que dá para ver. Imagina que tu tem esse hobby como uma idolatria. Como que tu faz o culto? Como que tu realiza o culto? Qual é o momento de culto? Gente, óbvio. Quando está caminhando, quando tu sai para a rua e vai caminhar. O que tu sacrifica por isso? Não? Tempo, relacionamentos. Deixa eu dar um exemplo para vocês, assim, prático, que eu já vi acontecer.
a pessoa ela valoriza tanto isso. Ela valoriza tanto, porque hoje vida fit se tornou um culto, ok? Não estou dizendo que é todos, por favor, não, vocês acreditam que são maduros, vão entender. Mas hoje há um culto em torno da vida fit, correto? Assim como também há da refeição, a glutonaria. Eu já vi pessoas oferecerem nesse culto a família. A pessoa entregar o casamento. E quando houve a opção ali entre escolher casamento ou isso, optou por isso. Você sacrifica por aquilo ali. Então, nós adoramos de muitas formas. Tá entendendo? Como que a adoração ocorre, então? Tu tem um objeto de culto. Tu destaca algo a uma posição elevada, uma posição de glória. Essa coisa tu cultua oferecendo algo, sacrificando algo. Nós entendemos, Paulo está dizendo para nós, que a adoração a Jesus, ela se dá nós entregando o nosso corpo a Ele. O sacrifício vivo. Amém? Então, vamos lá. Algumas razões que nós temos para adorar Jesus, além das que eu vou elencar aqui. Só porque eu tenho que citar, mas a gente já viu em sermões passados, tá? Em primeiro lugar, Jesus, ele é digno de adoração por causa da sua obra de redenção e seu sacrifício perfeito. Em primeiro lugar, é o que o texto de Apocalipse que nós lemos está falando. Em segundo lugar, Jesus é digno de adoração por causa da sua vitória definitiva e sua exaltação. Ele está no trono. Ele é digno de adoração agora porque ele está assentado no trono. Em terceiro lugar, Jesus é digno de adoração porque ele tem um reinado universal e ele julgará a todos universalmente. Ele vai julgar a todos. Ele é digno de adoração por causa disso. Então, vamos lá. 3 razões por que Jesus deve ser adorado. Rápido. Coisa rápida. Em primeiro lugar, ele merece ser adorado porque dele são todas as coisas. Amém? Vocês concordam com isso? Então deixa eu perguntar. O texto está dizendo em Apocalipse que ele é digno de louvor, de honra, de glória, exaltação. Mas o texto também fala de riqueza. As tuas posses pertencem a Jesus? É dele? O texto está dizendo, porque dele são todas as coisas. De fato, tu pode afirmar isso na tua vida? Nós falamos de uma forma geral, e é bonito falar isso. Dele são todas as coisas. Mas quando vai para o particular, de fato é tudo dele? Tudo é dele, porque dele são todas as coisas? Ou tem coisas na tua vida que não é tanto dele assim? E eu já dei um exemplo para vocês aqui, eu já confessei meu pecado. Às vezes, o volante do meu carro não é de Jesus. Às vezes, ele já está dominando mais, eu já entreguei boa parte para ele. Uns 20% ainda é meu, sabe? Às vezes eu tomo um pouquinho, Senhor, me dá de volta aqui só um pouquinho. Mas graças a Deus ele está vencendo, eu estou sendo santificado. Mas tem áreas na nossa vida em que nem tudo é de Jesus. Tu crê de fato que tudo é de Jesus? Se tu crer, tu deve entregar a Ele como sacrifício vivo, porque pertence a ti, é teu, logo é dele. Então Jesus deve dominar na tua vida. Mateus 28:18, ele fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, tudo é dele, tudo pertence ao Senhor. Amém, gente? Presta atenção aqui, às vezes vai acontecer isso e vai atrapalhar, ok? Acontece. Presta atenção aqui, na palavra, certo? Foco na palavra. O que ocorre? Tudo é do Senhor. Ele é digno. Ele é digno. O cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria. Cara, ele domina a tua mente. A sabedoria que há em ti pertence ao Senhor. É dele. Ele domina sobre isso. Todo o teu pensamento, a tua cosmovisão, o que define as tuas motivações, é dele. Porque tem que ser assim, ele é digno. Digno é o cordeiro de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. É dele. É dele, a adoração pertence a ele. Se tu entrega essa adoração a outra coisa ou outra pessoa, ele está sendo roubado. Ele está sendo roubado. Hoje,
Domingo é um dos dias em que Jesus mais é roubado, que entrega-se a adoração a qualquer outra coisa e não a Ele. Muito hoje acontece em nome de Jesus, mas não é para Ele. Tudo é dele. É por isso que Ele deve ser adorado. É uma ordem, é um mandamento, é um imperativo aqui. Ele tem que ser adorado, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele. Ou seja, Ele é a fonte. Ele é a fonte. Se tudo é dele, nós só pegamos emprestado. Se tudo é dele, nós somente utilizamos. Como que nós utilizamos aquilo que Ele nos dá? A tua vida, os teus recursos, a tua sabedoria, as tuas motivações, são dele. Tu só administra. As tuas posses, a tua família, os cômodos da tua casa, a tua internet, é dele. Como que tu está utilizando isso? Porque nós somos só mordomos, nada é nosso. Amém? Em segundo lugar, porque por meio dele são todas as coisas. Se tudo é dele, nada é nosso. Se é por meio dele, então as coisas dependem dele. Tudo subsiste, presta atenção aqui, tudo subsiste e continua a existir. E não só continua a existir, mas continua do jeito que é por causa de Jesus. As coisas só continuam porque Ele as mantém assim. Cara, tu já parou para pensar? Por que tu dorme tranquilo, sabendo que no outro dia as coisas, o pão vai continuar sendo pão, a água que tu vai beber continuará sendo água, a gasolina do teu carro, ela vai dar combustão no carro para tu poder andar. Quem te garante que continuará sendo gasolina? Como? Quem te garante isso? Da onde vem essa tua tranquilidade em dormir, colocar a cabeça no travesseiro e acreditar que teu coração continuará pulsando? Porque tu nunca vai preocupado pensando, será que meu coração vai continuar batendo? O que eu tenho que fazer para ele continuar? O que eu tenho que fazer para o meu pulmão continuar inflando? Sabe? Entrando ar, saindo ar, entrando ar, saindo ar. Eu preciso fazer alguma coisa. Não. Tu não faz isso. Tu não vai dormir com essa preocupação. Por quê? Da onde tu tirou que amanhã, quando tu acordar, vai estar tudo em ordem? Vai estar do jeito que está? Tu só acredita nisso porque até então Jesus continua mantendo as coisas. Ele é o mantenedor das coisas. Hebreus capítulo 1 verso 3 diz: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele sustenta as coisas pela palavra do seu poder, ou pela sua palavra poderosa. Tu está sentado numa cadeira e tu sabe que não vai quebrar, se tu não estiver muito pesado, porque Jesus está mantendo o plástico nas suas propriedades. Porque Jesus está mantendo o oxigênio que tu respira, ele continuará sendo oxigênio amanhã, porque Jesus mantém. Se Jesus fizer isso aqui, acaba. Se Jesus fizer isso aqui, termina a existência, a criação, nunca mais existe. Só existe porque Jesus mantém, o Filho mantém pela sua palavra poderosa. Ele é digno ou não é de adoração? É tudo por Ele, porque é dele, e é tudo por Ele, porque é por meio dele. Jesus merece adoração. Jesus é o meio, Ele é a energia que sustenta toda a criação, e é por isso que Ele tem que ser adorado. Bendito é o nome dEle. Glória ao nome dEle. Às vezes a gente esquece, cara. Vamos jogar limpo? Vamos abrir o peito? A gente esquece isso aqui.
A gente esquece, a gente está acostumado com o oxigênio entrando e saindo. A gente está acostumado com a respiração, com a água que a gente bebe. Tu agradece ao Senhor a água que tu está bebendo, Senhor. Obrigado por mantê-la na propriedade que é H2O. Obrigado, Senhor, porque essa fórmula não se altera. Tu mantém. Tu agradece ao Senhor. Gente, eu vou falar por mim, às vezes eu esqueço. É ou não é? Seja sincero. Como que a gente esquece daquele que nos mantém? Como que a gente esquece? Cara, imagina se tu estivesse no hospital com um aparelho mantendo o teu coração ligado e tu fosse ir no banheiro, tu não lembraria, opa, eu tenho que levar esse aparelho junto, senão... Por que a gente esquece do Senhor, que é quem mantém nosso coração pulsando? Ele merece ser adorado, Ele é digno de ser adorado. Entrega a tua adoração a Ele nessa manhã. Bendito é o nome dEle. Em terceiro lugar, porque para Ele são todas as coisas. Ele é a fonte, Ele é o sustentador, e todas as coisas existem para a glória dEle. É para Ele. Há um objetivo aqui, há um destino, o propósito da criação. Cara, Deus não criou as coisas porque Ele estava sozinho, tá? Ele estava sozinho, se sentindo abandonado, solitário, e dele criou o homem para ter alguém com quem conviver. Não, gente, não. Deus criou as coisas com um objetivo. A humanidade foi criada com um propósito, a glória dele, a glória do nome de Deus, adoração ao nome dele. Nós é que fracassamos, lá naquele jardim nós falhamos, entregamos a adoração a algo que não era Deus. O propósito de Deus, desde o início, é que o nome dele fosse glorificado. Se nós não tivéssemos pecado, a adoração a Deus teria continuado, não só no jardim, como o jardim teria se expandido, e Deus seria adorado em toda a terra, que é o objetivo da missão, que é o propósito com que nós fomos eleitos, ok? Deus nos criou para glorificá-lo, para adorá-lo. Não teve outro propósito principal. Ele é digno de adoração. É justo que nós o adoremos, que entreguemos glória ao nome dele. Se não for assim, nós estamos sendo injustos, estamos roubando de Deus. Está entendendo? Está entendendo ou não? Deus merece, e por causa disso, porque o objetivo, a glória é para ele. O que Paulo está fazendo, quando ele diz que dele são todas as coisas, por meio dele são todas as coisas, e para ele são todas as coisas. Ele está pegando emprestado, ele está pegando das sinagogas aqui, que na verdade também tinha pego emprestado, tem origem nos filósofos estoicos, os gregos, e eles tinham essa ideia meio vaga, eles tinham essa noção, e Paulo está aplicando agora ao Senhor, e Paulo está aplicando a Jesus, e ele está dizendo, é para ele. Essa glória, tudo isso que é feito, é para Ele. É o único merecedor, é Ele. Quando tu faz, tudo que tu faz, onde tu faz, da forma que tu faz, tu tem que pensar em que seja para Ele. Não é à toa que Ele fala que, seja comendo, seja bebendo, façam tudo para a glória de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo vai convergir em Jesus, ou para Jesus. No final, tudo vai glorificar o nome dele. Que a nossa adoração seja espontânea, seja genuína, porque afinal de contas ele vai ser adorado. Não é uma questão de si, ele vai ser. A questão é, tu está fazendo isso de forma espontânea? Caso contrário, quem o adorar de forma contrariada, terá os seus joelhos fraturados. Fato é que diante dele, todo joelho se dobrará. Ele vai ser adorado. Ele vai ser adorado. A questão é, de que forma tu fará isso? De que forma tu entregará a adoração a Jesus? Voluntariamente? Espontaneamente? Ele é o alvo. Então Jesus é a fonte,
Ele é o mantenedor e ele é o alvo. Tudo gira em torno dele. Tudo é por ele, tudo é para ele. Amém? Amém mesmo? Então vamos lá. Se é assim de fato, 7 consequências da glória que nós devemos a ele. E eu estou indo para o final. Em primeiro lugar, se de fato Jesus merece toda adoração, nós temos que ser gratos a ele. Ele é digno de gratidão. Eu falei antes, tu toma um gole d'água, tu agradece o Senhor. É ele que manteve aquela composição ali. Ele que manteve aquilo ali assim. Amanhã tu beberá uma água gelada, porque Jesus manterá assim. Nós cremos que ele manterá, e por isso nós estamos sossegados. Imagina tu ter o aviso, a partir de amanhã, dia 17 de novembro, as coisas não serão mais mantidas nas suas propriedades. Tudo vai alterar. Imagina o caos, o pavor. A gente está tranquilo por causa disso. Nós temos motivo para ser grato. Amém? Ou não? Alguém discorda de mim aqui? Amém, gente? Jesus precisa de adoração, não porque ele, mas porque nós temos que entregar a ele. Ele precisa ser adorado porque isso é bom para nós. Para ele não muda se tu fizer ou não. Como eu disse, ele vai ser. O nome dele será glorificado. Agora, nós entregamos a adoração a Jesus primeiramente sendo gratos, reconhecendo que nada é nosso, é dele. Nós só administramos, e às vezes muito mal. Se Jesus é de fato digno da adoração, então nós temos que reconhecer que a nossa vida, nossa família, nossos talentos, as oportunidades que nós temos, são dádivas de Deus. São dádivas do Senhor. É Ele que nos dá. Amém? Em segundo lugar, se é desse jeito, nós temos que ter contentamento. Imagina, nós não temos nada, nada é nosso, nós não criamos nada. Tu consegue dizer, haja alguma coisa e aquilo passa a existir? Não. Jesus sim. Jesus é quem nos dá. A fonte das coisas é Jesus. Se nós somos meros administradores, então tudo vem dele. Ou seja, não faz sentido tu reclamar então por alguma coisa que tu não tenha. Ou por alguma coisa que tu tenha, mas tu gostaria que fosse diferente. Sabe? Aquele fogão da tua cozinha que só funciona 3 bocas, uma já foi, sabe? Sabe aquele tênis que está começando a abrir na sola assim? Está com um sorriso já? Tu quer ver tênis de guri quando tá jogando bola, né? Dura 2 semanas. Sabe? O carro que tu tem, mas que tu gostaria de ter um ano melhor, um ano, ou tu tem 1.0, mas queria ter 1.8, e aí tu reclama. O fato é, Jesus te deu exatamente o que Ele quer que tu tenha. Isso é motivo para contentamento. Amém? Graças a Deus. Eu não estou dizendo que tu não vai buscar coisas melhores, mas enquanto isso, tu não vai ser descontente. Tu terá contentamento. É Jesus que te deu. Ele quer exatamente assim no dia de hoje. Se Ele quiser mudar, Ele vai mudar. Tu é só um administrador. Tu vai buscar ter coisas melhores, mas tu não vai murmurar por causa disso. Tu estará contente naquilo que tu tem. Paulo fala, né? Aprendi a viver contente. Tanto sei ter em abundância como não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se tu tem Jesus, cara, tu tem tudo. Tu não precisa de mais nada. Já tem razão suficiente para tu viver contente. Por que tu reclama, então, da roupa que tu tirou do roupeiro? Por que tu reclama da comida, do arroz que queimou? Percebe que as nossas reclamações são fúteis? Percebe isso ou não? Que as nossas murmurações, elas são sem sentido. Elas são um descontentamento. Isso fere o Senhor. Então, nós adoramos Jesus como? Com o nosso contentamento. Ao invés de olhar para o outro e ver o que o outro tem, contente-se com aquilo que tu tem, que Jesus te deu.
Amém? 10º mandamento: não cobice, não inveja o que é dos outros. Glória a Deus pelo que Ele deu para os outros. Eu tenho uma tentação toda vez que o Dilmar vem com aquelas ferramentas dele, sabe? Eu sou plenamente tentado assim na inveja. Mas Deus quis dar para ele, o que eu vou fazer? Amém? Né? 3º lugar, dependência. Se Jesus merece toda adoração, e de fato as coisas são, como nós vimos aqui, então nós dependemos dele. Se tudo vem da boa mão dele, então nós somos dependentes dele. Nós dependemos do Senhor. Se tudo é dele, o que nos faz dormir em paz e saber que amanhã tudo vai estar no seu lugar é Jesus. Nós dependemos dele. Por que a gente pode descansar em paz? Porque Jesus já está no amanhã. Jesus já está lá. Nós estamos às vezes impacientes. Puxa vida, quarta-feira eu tenho isso, na terça eu tenho um boleto, na quinta-feira eu tenho... Jesus já está lá, cara. Calma, descansa. Tu depende dele. Tu depende dele. Nós dependemos dele. Em 4º lugar, glorificação. A verdade de que para ele são todas as coisas nos chama a viver dia após dia, todos os dias, buscando glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Em tudo que nós fazemos. Tu sai para o teu trabalho, tu vai glorificar a Deus no teu trabalho. Tu vai para a aula, tu vai glorificar a Deus na aula. Tu estará no Uber, tu vai glorificar a Deus no Uber. Seja onde tu estiver, tu vai buscar a glória do Senhor ali onde tu estiver. Ali onde tu estiver, tu está como um cristão, um missionário, e tu vai glorificar o nome de Deus assim. Amém? Em 5º lugar. Se Jesus merece adoração, então tudo é para ele. Se tudo é para ele, para a glória dele, então nós precisamos de santificação. Jesus é digno ou não é? De tudo que é de melhor. Nós podemos melhorar? Temos que buscar a santificação. Tu entendeu ou não? Sim ou não? Jesus é digno da nossa glorificação por meio da nossa santificação. Ele não quer que amanhã tu seja o mesmo que hoje. Amanhã tu tem que ser um pouco mais santo. Ele não quer que semana que vem tu seja o mesmo que está sendo hoje. Tu tem que ser um pouco mais santa, minha irmã. A semana que vem, quando tu olhar para agora, para o hoje, e ver semana passada, tu tem que ver uma mulher um pouco mais ímpia, entendeu? Uma mulher um pouco menos santificada, porque tu estará mais santificada. O homem é a mesma coisa. Tu vai olhar uma semana atrás e vai pensar, pô, aquele cara lá não existe mais, cara. Aquele cara já mudou. Eu já sou mais santo hoje. Hoje eu sou mais santo que ontem. E sou menos santo que amanhã. A nossa ideia, o objetivo tem que ser esse. Jesus é digno da nossa santificação. Ele quer ver nós sendo santificados. Não é à toa que a Bíblia diz que nós temos que ser a imagem dele. Nós estamos sendo tornados a imagem dele, para que sejamos conformes à imagem do Filho. Ele é digno da nossa santificação. Em 6º lugar, se de fato Jesus merece a glorificação, a adoração, então nós temos que sempre perguntar, nós temos que analisar a nós mesmos, autoexame, autoanálise, nós temos que sempre perguntar, isso aqui glorifica a Deus? Isso que eu vou fazer glorifica a Deus? Isso que eu vou falar glorifica a Deus? Isso que eu acabei de fazer glorifica a Deus? Se tu chegar à conclusão de que não, então tu precisa te arrepender. Se tu pensar que não, então tu tem que mudar a tua atitude. A questão é, tu tem que estar sempre analisando. Paulo fala, portanto, examine-se o homem a si mesmo. Cara, tu não faz isso só na hora da ceia. Tem que fazer na hora da ceia, mas não só. Tu faz em todo momento da tua vida. Como que a gente vive uma vida louca assim, sem nunca parar para pensar, o que eu estou fazendo, será que glorifica a Deus ou não? O que eu acabei de responder ali, a forma como eu respondi, glorificou o Senhor? Será que Deus foi glorificado? Será que Deus está sendo glorificado nisso que eu estou fazendo? A gente esquece disso. A gente esquece disso.
E muitas vezes Deus não é glorificado porque a gente simplesmente esquece disso. E por último, em sétimo lugar, se Jesus merece adoração, consequentemente, nós temos que avançar em missão. Quantos tu convidou para vir essa semana? Quantas pessoas tu convidou, objetivamente, para vir ao culto? Não responde, pensa. Quantos tu convidou? Quantos tu disse, vamos no culto domingo? Vamos lá? Quantos tu está planejando convidar para o próximo domingo? Ou tu não quer que Jesus seja adorado? Porque não avançar em missão é isso. Se tu não evangeliza, se tu não fala de Jesus, se tu não convida gente, tu não vê necessidade de Jesus ser adorado por todos. Na prática é isso. Tu pode, e provavelmente tu está negando agora. Não, veja bem. Não tem que ver bem nada. É assim. É assim. Por que nós estamos com a maioria das cadeiras vazias? Porque a gente não vê tanta urgência na missão. Porque afinal de contas, a gente está com Jesus. A gente está em Jesus, então está tranquilo. Sabe? Essa visão mesquinha, egoísta, de que, cara, eu estou bem, então, vamos ver se der. Vamos ver se der, eu falo. Como assim? A pessoa está indo para o inferno e a gente está deixando. Se Jesus merece adoração, e Ele merece, nós temos que avançar em missão. Nós temos que falar do nome dEle. Nós temos que glorificá-lo. Nada mais glorifica Jesus do que pessoas. E cada vez mais pessoas glorificando o nome dEle. Amém? Por que tem missão? Porque Jesus ainda não é adorado por todos. No momento que todos forem evangelizados, todos estiverem cultuando Jesus, adorando Jesus, não precisa mais missão. Aí é a hora de a gente parar. Daí, deu uma trabalheira. Sabe? Até lá, é aqui, cara. Até lá a gente não para. Até lá é trabalheira. Até lá é ódio do mundo por nós, porque nós estamos falando de alguém que eles odeiam. Até lá é hostilidade. Amém? Meio difícil falar amém agora. É por causa disso, gente. Lembram, desde as reuniões, antes de iniciarmos a plantação, eu disse, nós vamos investir em missão. Próximo domingo, querendo o Senhor, Dani vai iniciar um ponto de pregação em Sapiranga. E nós vamos ter que ir lá. Eu estava conversando com o Dani, eu disse, ei Dani, vamos chamar o pessoal nele. Não sei se cabe todo mundo. Deu azar. Não tem cadeira, fica em pé. Não tem espaço dentro, fica na rua. As pessoas têm que verem que alguma coisa está acontecendo lá. As pessoas têm que verem que alguma coisa está se originando lá. Há um ponto, há um local em que o nome de Jesus está sendo começado a anunciar. Nós precisamos investir nisso. O objetivo é que no máximo em 1 ano lá se inicie uma plantação. Nós vamos investir em missão. Nós queremos ver o nome de Jesus sendo glorificado. Ele merece a glória, Ele merece a exaltação, Ele é digno de louvor. Para Ele é toda a riqueza, para Ele é toda nossa bem-aventurança. Tudo é por Ele, é para Ele, é por meio dEle, porque Ele merece. Digno é o Cordeiro de Deus. Coloque-se de pé, mas não dispersa. Estou encerrando. É por causa dEle que nós queremos isso. Ele merece. Ele é digno. Ele é digno de exaltação. Ele é digno. Nós queremos entregar a Ele tudo que Ele merece. É por causa disso que nós vamos investir em missão, vamos investir em plantação de igreja. É por causa disso que nós já vamos iniciar isso semana que vem. E nós queremos que isso avance. Nós confiamos que Deus é glorificado desse jeito. Nós cremos piamente que Deus é glorificado dessa maneira. E nós vamos investir nisso. Afinal de contas, a Bíblia diz, Colossenses 1, versículos 16 a 20, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele fez tudo isso. Ele é digno de adoração. Ele merece a nossa adoração. Erga tua mão, erga tua voz e glorifica o nome dele, porque ele é digno, ele é digno, ele é merecedor, ele merece toda a glorificação nos céus e na terra. Bendito é o nome dele, bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus. É por meio dele, é por ele, é para ele. A ele a glória para todo sempre, desde agora e para todo sempre, desde hoje para todo sempre, eternamente. O nome de Jesus continuará sendo glorificado. Nós temos que fazer parte disso. Ele é merecedor. O nome dele está acima de todo nome. Bendito é o nome dele. 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 É tudo sobre Jesus, cara. Esse nome está acima de todo nome. Esse nome é digno. Olha tudo o que ele fez por mim e por ti. Olha tudo que ele realizou, tudo que ele padeceu, a humilhação que ele sofreu, para que hoje nós estivéssemos aqui bem belos e tivéssemos todo o trabalho, o esforço de erguer a mão e glorificar o nome dele. Olha a trabalheira que dá tu erguer as tuas mãos. É muito cansativo mesmo, erguer a mão e glorificar o nome do Senhor, depois de tudo que ele fez. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos bendizer-te. Nós queremos reconhecer-te, Senhor, na beleza da tua santidade. Reconhecer tão grande bênção que é estar cultuando a ti. Obrigado porque tu nos resgatou, Senhor. Não fosse o Senhor, estaríamos ainda hoje envolvidos e estaríamos revolvidos no lamaçal de pecado. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Tu é digno. Tu é merecedor de glória, de honra, de poder, de riqueza, de sabedoria. Todas as coisas são para ti, toda a glória é para ti, Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Tu tem um nome que está acima de todo nome e nós queremos reverenciar esse nome. Impulsiona-nos, Senhor, a fim de que mais pessoas reconheçam a grandeza, a plenitude que há nesse nome. Ajude-nos, Senhor, impulsionando-nos em missão, a fim de que o nome de Jesus Cristo seja adorado por pessoas que ainda não o conhecem, a fim de que mais pessoas possam se relacionar com esse nome. A fim de, Senhor, de que nós sejamos acordados da nossa empatia, da nossa apatia, e possamos ir em busca do perdido. Tantas vidas, tantas almas indo para o inferno, e nós estamos aquietados. Dê-nos um chacoalhão, Senhor. Dá-nos um chacoalhão, Senhor, por favor. Movimento-nos em missão, Senhor. Jesus merece toda a honra, toda a glória. E muitas vezes a gente não faz isso. Ajude-nos, Senhor, a glorificarmos o teu nome nos nossos casamentos, na educação dos nossos filhos. Ajude-nos, Senhor, a glorificarmos o teu nome saindo para o trabalho, durante o trabalho. Que venhamos glorificar o teu nome
nas pequenas coisas da vida e nas maiores também, mas que em todas elas nós possamos, de fato, agir intencionalmente para que Tu seja glorificado. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós pedimos. Ajude-nos, Senhor Deus, nosso Pai amado, pelo amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus.